Olá, e hoje falaremos aqui em nosso encontro a respeito de justiça restaurativa sobre os tipos de círculo, né? Justiça restaurativa, como vocês já sabem, é essa tecnologia da comunicação, essa prática que vem do Poder Judiciário, que resgata as práticas de tribos africanas que se comunicavam e resolviam seus conflitos e tomavam decisões, conversavam uns olhando nos olhos do outro, em propostas circulares, em círculos, como nós chamamos, e por isso que eu dei o nome de tipos de círculo. Então, essa roda de conversa é uma roda de conversa que segue alguns critérios, algumas propostas, e que depende de um guardião, que seria um facilitador desse círculo, e um co-guardião, que é o co-facilitador desse círculo. Então, pensando nessa proposta de tipos de círculo, eu queria falar com vocês a respeito de alguns tipos mais comuns, preconizados até pela Kay Prince, que é uma referência nossa em relação ao processo circular. Dentre os tipos de círculo mais conhecidos, nós temos o círculo de construção da paz, ou promoção da paz, ou permanência da paz. Temos o círculo de resolução de conflitos, que necessariamente prevê um pré-círculo e um pós-círculo. Temos o círculo de tomada de decisões. Temos o círculo de convivência, celebração, acolhida, né, de um novo grupo. E eu incluiria nessa lista que eu fiz durante esse processo da pandemia, círculos de luto, que foram feitos, né, com pessoas que tiveram perdas, e um número enorme de círculos que podemos fazer, que podemos incluir, na medida que vão surgindo as necessidades desse momento de conversa, de um olhar mais próximo, de uma escuta ativa. Pensando nisso, né, nesses tipos de círculo, eu queria avançar com vocês para essas etapas ou ciclos da justiça restaurativa. Temos o pré-círculo, o círculo e o pós-círculo. Para todos esses círculos, círculo de celebração, círculo de convivência, nós precisamos dessas 3 etapas ou desses ciclos? Não necessariamente, mas num círculo de resolução de conflitos, de tomada de decisão, com certeza necessitamos. Eu costumo dizer que o pré-círculo ele está presente em todos os círculos. Porque quando alguém me convida para fazer um círculo, Débora, você pode fazer um círculo para mim? Eu falo, posso, mas por que você gostaria que eu fizesse esse círculo? Qual é o seu objetivo? Se eu não sei qual é o objetivo, aquela brincadeira, né? Aquela máxima de se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei para quê, qual é o objetivo, em que circunstância, quem vai participar desse círculo, que isso seria o nosso pré-círculo. Descobrir com a pessoa que está te convidando para fazer o círculo, qual é o objetivo dela, quem vai participar, se as pessoas estão cientes desse convite. Isso entra também no pré-círculo, mas também no círculo de resolução de conflitos, entra uma conversa com as partes envolvidas, uma conversa com quem está diretamente envolvido no conflito. E nós evitamos, dentro da justiça restaurativa, em educação, nas práticas que nós seguimos aqui no Brasil, evitamos o nome agressor ou agressor e infrator e vítima, porque quando eu penso em agressor, infrator e vítima, eu estou polarizando isso. E eu estou indo, como o professor Adalberto Barreto falava na terapia comunitária, para uma relação triangular, onde eu tenho uma vítima, eu tenho alguém que ele chamava de perseguidor, né, que seria o infrator, ou ofensor, ou agressor, e na outra ponta desse triângulo, vítima, ofensor, eu tenho o salvador da pátria, que muitas vezes o terapeuta, ou o facilitador, ou guardião do processo de circular na justiça restaurativa, poderia cair no equívoco de assumir esse papel de salvador da pátria. E nós não somos salvadores da pátria. Eu brinco que nós temos bastão da fala, mas não uma varinha de condão. Né? A gente não coloca uma varinha de condão e leva o bastão da fala, faça um círculo e os problemas acabaram. Não. Por isso ele é chamado de processo circular. Então, em um processo circular, que não pode acontecer em um único círculo, está previsto esse pré-círculo, que é essa conversa com as partes envolvidas. Se as partes envolvidas aceitarem a proposta, marcamos um dia para realizar o círculo com as partes envolvidas e quem eles indicarem que pode ajudá-los
a enxergar outras perspectivas nesse processo. Essa conversa anterior é feita com os envolvidos de forma individual. Depois eles sentam em círculo e fazem o círculo com as pessoas que eles indicaram. Qual o mínimo de pessoas? Já me perguntaram. Eu acredito que pelo menos 5 pessoas presentes no círculo. E qual o máximo num círculo de resolução de conflitos? Muito cuidado com esse máximo, né? 10, 12 pessoas seria o ideal, não mais do que isso, para que nós não tivéssemos plateia. Não é para ter plateia, as pessoas estão ali para estarem realmente envolvidas nisso, envolvidas em enxergar possibilidades, não em ajudar a suposta vítima a acusar o agressor, mas sim ouvir as histórias, como que essa pessoa que se sente nesse momento no lugar de vítima, o que ela sofreu, o que ela sentiu, quais memórias foram ativadas a partir do momento que ela sofreu aquele tipo de violência, que pode não ter sido física, pode ser uma violência emocional, uma violência verbal. Eu, tido como agressor, né, a outra parte dessa história, que história ele tem? Quais foram as histórias de vida que causaram isso, que fizeram com que ele agisse dessa forma? Será que ele tem noção do que a outra parte sentiu? Ou será que durante o círculo ele vai perceber quando a pessoa falar dos próprios sentimentos? E quando ele também contar o que ele sentiu, o que causou isso? Terminando esse círculo, nós terminamos sempre um círculo de resolução de conflitos com acordos ou com um plano de ação. E aí nós já agendamos um pós-círculo, que é um novo círculo onde as pessoas vão monitorar isso. Vocês cumpriram os acordos? Conseguiram realizar o plano de ação? Como foi? Precisamos fazer alguns ajustes? Então, um único círculo, como eu brinquei, né, que eu não tenho varinha de condão, eu tenho bastão da fala, um único círculo não dá conta de resolver esses problemas. Um único círculo não implanta ou implementa paz em um local. O processo circular prevê a manutenção dessa prática. Porque um único momento ele pode servir para você como algo que o assusta e distancia, ou como algo que o encanta, mas não se mantém. Porque eu não mudo minha forma de enxergar o mundo, de me comunicar, em um único momento, um único círculo. Eu vou despertar, eu terei insights dentro dessa prática. Tudo bem até aqui? Espero que estejamos caminhando bem. Fazendo uma retomada, né, das etapas desse círculo. O planejamento. É necessário ao facilitador, né, que nós chamamos, e eu gosto muito de chamar de guardião do círculo, que é aquela pessoa que está guardando aquele espaço com toda a inteireza das pessoas, guardando e garantindo a vez e a voz de todo mundo, com bastão da fala, com os nossos combinados. Às vezes, esse planejamento para um círculo de 1 hora de duração, eu levo 5 horas fazendo planejamento, estudando, pensando no objetivo, quais perguntas são mais adequadas. O planejamento é uma parte essencial, como eu coloquei aqui, né? O que é essencial para um bom processo circular? Planejamento, sem dúvida. O preparo do facilitador. Então, eu evito muito chegar no espaço. Eu fui convidada para fazer em tal espaço, círculo, às 16 horas. Às 15h55 eu chego no lugar e já entro, cumprimento todo mundo, vou sentando, arrumando o centro do espaço e começo a fazer o círculo. Não, eu chego, eu vou tentar respirar, me isolar num cantinho, beber uma água, algo que eu me conecte comigo. Se eu quero promover uma conexão entre as pessoas, eu primeiro tenho que me conectar comigo e com o espaço e com as pessoas que estão ali. A segurança do facilitador, né, do guardião, que é o conhecimento, que é o estudo que vai garantir isso. O autoconhecimento e equilíbrio. Por que autoconhecimento? Quanto mais eu me conheço enquanto pessoa e descubro as minhas fragilidades, melhor eu me preparo para que eu não seja sequestrada emocionalmente durante a realização do círculo. Alguém fala de algo que me é muito caro, que me causa um desequilíbrio, que me causa um desconforto, eu vou para a minha história e paro de estar presente naquele espaço. Eu estou presente fisicamente, mas não estou presente na minha escuta, no meu olhar. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Administrar o tempo. Então, esse combinado dos tempos, esse combinado
de tempo deve estar presente nos combinados em geral, clareza dos combinados, do não julgar, não dar conselho, falar em primeira pessoa, o sigilo do círculo, respeitar o objeto da fala ou bastão da fala, guardião desenvolver empatia e compaixão, e a escutativa, né? Eu acho que um dos segredos, o que eu aprendi nesses anos que eu venho trabalhando com a justiça restaurativa é que o que nos salva desse sequestro emocional é a escutativa. Quando eu olho para as pessoas que estão participando e ouço a história dela e a verdade dela pelo olhar dela. Isso, para mim, é um ato de empatia. Eu não preciso concordar com o que o outro diz. Como diria Voltaire, né? Posso não concordar com nada do que diz, mas defenderei até o fim o teu direito de dizê-lo. Eu não preciso concordar, mas é interessante que eu preste atenção, esteja inteira, aceite isso como a verdade dele, mesmo que eu fale, mas isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade pelo meu ponto de vista, pela minha história e pelas minhas experiências. Tá? Então, aqui, alguns tópicos que são essenciais a um bom processo circular. Eu queria encerrar este vídeo com uma imagem que vem sendo muito divulgada, né? O não ouço, não vejo e não falo. E eu digo que na justiça restaurativa eu sou totalmente contra isso. Eu acho que nós ouvimos com uma escuta bem atenta, bem acolhedora, que escuta, uma escuta empática, que escuta a verdade do outro pelo olhar dele. Eu enxergo o outro na sua humanidade, com as suas fragilidades e suas potencialidades. E eu tenho uma fala respeitosa, uma fala acolhedora, uma fala que cuida, principalmente cuidar de quem cuida, né? Temos tantos cuidadores por aí em diferentes espaços, né? Na educação, na saúde, enfim, em diferentes espaços. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e nos encontramos em breve em outros vídeos, em outras propostas. Abraços.